Amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom estar aqui nesta noite, que bom estar participando deste congresso, décimo congresso, pastor? 10º congresso de jovens. E nesta noite o Senhor já vem falando conosco através dos louvores, através da palavra, através do pastor cantando. Primeira vez, eu acho, pastor, que eu vi um pastor cantando. Acho que o pastor Heber Santana, né? Lá de Tamandaré também canta. E louvamos a Deus pela vida do pastor Ismael, por estar revendo esse servo de Deus. Queridos, nesta noite, nosso pastor entrou em contato conosco, nos deu o tema. E o tema desta noite, 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte quem rejeita essas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amados, esta passagem, este assunto, ele percorre toda a Bíblia. Santidade é algo que se deveria pregar de forma constante na igreja. Nossa igreja ela zela em defender a santificação. Nosso pastor presidente nos ensina a zelarmos pela santificação na igreja. E estes dias uma coisa vem fortemente me chamando a atenção. E eu ouvi um pregador dizendo algo que tomo como verdade absoluta. É que a santificação é o maior patrimônio que Deus deu à igreja. Santidade é como um tesouro que todos nós recebemos e devemos cuidar, proteger, lutar, defender a todo custo. É o seu maior patrimônio. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quer agradar a Deus, seja um jovem santo. Em tudo, na maneira de vestir-se, de falar, de relacionar-se, em todas as suas ações. E santidade, nós sabemos, aprendemos isso no discipulado. Significa separação. Se eu santifico esse púlpito, ele não pode jamais ser tirado daqui para ser usado como mesa de um bar. Ele está santificado, ele está separado para um único propósito. E é justamente por isso que Satanás tenta arranhar a nossa santificação. O alvo do diabo não é lhe deixar pobre. O alvo do diabo não é alcançar sua saúde. O alvo do diabo não é lhe separar dos pais. O principal alvo do diabo é tirar o seu patrimônio, o seu maior tesouro, que é a sua santidade. Para essa noite, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma orientação, o Espírito Santo me levou a um texto de um jovem
na Bíblia. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a história deste rapaz, no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 20, se você tiver com uma pessoa não evangélica do seu lado, faça a gentileza de emprestar a sua Bíblia por 1 minuto a ele, para que ele possa ler esse texto no capítulo 20 de Atos e nos versículos 6, 7, 8 até o 12. Atos 20, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: depois dos dias dos pães asmos, obrigado, varão, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a alma nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram o vivo o rapaz, e sentiram grandemente confortados. Diga amém por isso. Queridos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, eu preciso que você preste muita atenção nessa introdução. Nós sabemos que o autor do livro de Atos, quem foi? Quem foi o autor do livro de Atos? Olhe para o seu irmão e diga: Lucas. Lucas. Lucas escreveu tanto o Evangelho como o livro de Lucas, ou o livro de Atos. E ele aqui vai conjugar o verbo. Eu estou falando com jovens que estudam, que fazem faculdade, que são inteligentes. Ele está conjugando o verbo aqui na primeira pessoa do plural. Ele diz: navegamos. Por que ele faz questão de conjugar o verbo na primeira pessoa do plural? Porque ele quer que nós saibamos que ele estava presente no episódio. Primeira informação que Lucas me dá no texto é essa: eu estava lá. Ele quer dizer isso. E nós sabemos que sua profissão é médico. Segundo, ele vai falar que no primeiro dia da semana eles se reuniram. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Os judeus guardavam o sábado. Mesmo depois de terem se convertido ao Evangelho, eles continuavam guardando o sábado. Isso não tinha problema nenhum para os judaizantes. Mas os gentios não tinham essa prática de guardar o sábado. Então ficou sendo o domingo um dia comum para tanto judeu como gentio reservarem a noite daquele dia para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Todo domingo à noite, na igreja primitiva, era dia de ceiar. E na Santa Ceia tinha uma prática comum, que era chamada de confraternização ágape.
que era justamente onde eles, depois da ceia, eles traziam comida de casa e eles se confraternizavam. Era a única vez em que o senhor e o empregado sentavam na mesma mesa. Naquela época havia diferentes classes sociais e a igreja, como estava alcançando muita gente, ricos se convertiam, mas pobres também se convertiam. E na mesa do rico, um pobre jamais sentava. Na mesa do patrão, o pobre, o empregado, jamais sentava. E a festa da confraternização ágape, ela existia para justamente igualar o escravo e o senhor. Então, depois de celebrar a ressurreição de Cristo, eles se sentavam para ceiar, para se confraternizar. Lucas ainda vai dar um outro detalhe aqui. Ele diz que Paulo estava com passagem comprada para no dia seguinte, logo cedo, ele viajar. Se você for ler o resto da história, você percebe que Paulo está descendo da Ásia com uma grande oferta, em quantia, em dinheiro. E ele está descendo para dar esse dinheiro aos irmãos da igreja em Jerusalém, que estava sofrendo uma perseguição, e essa perseguição estava trazendo fome aos irmãos daquela igreja. E aí a igreja gentílica está agora ofertando para ajudar a igreja mãe, que era a igreja em Jerusalém. Então Lucas me dá um detalhe de que ele está presente. Lucas me dá um detalhe que a festa da confraternização está acontecendo no domingo. Lucas me dá o detalhe que Paulo vai viajar no dia seguinte, logo cedo, com a caravana. Lucas me dá outro detalhe. Ele diz que Paulo se prolongou até meia-noite. Aí eu pergunto a Lucas, um momento, Lucas, se Paulo vai viajar no dia seguinte, logo cedo, por que ele esticou o culto até tarde, até meia-noite? Se eu vou viajar amanhã logo cedo, irmão, eu procuro terminar o culto o mais cedo possível, porque eu preciso descansar, eu preciso ir embora. E aí a gente vai estudar o porquê de Paulo ter se prolongado. Será que Paulo não conseguia controlar suas palavras? Não. Eu entendo aqui, quando Lucas me diz que Paulo ia viajar no dia seguinte pela manhã, eu entendo que não foi porque Paulo simplesmente quis se prolongar, mas porque a necessidade da igreja lá em Troade, onde eles estavam, era muito maior do que a preocupação de amanhã acordar cedo para ir viajar. O culto não era um culto onde somente o orador falava. O culto, ele tinha uma participação mútua dos irmãos e do pregador. No caso, Paulo falava e a igreja respondia. A igreja perguntava e Paulo respondia às perguntas da igreja. Paulo, além de ser um homem extremamente conhecedor das Escrituras, um ex-fariseu, um praticante do judaísmo sem igual, sábio, entendido, poliglota, aprendiz de Gamaliel, Paulo era um homem que qualquer pessoa queria ouvir falar. Até os imperadores, até os procônsulos marcavam para Paulo vir dar palestras nos seus palácios. Paulo foi o pai dessa igreja que ele está pregando. Ele passou por ali, numa de suas viagens, e abriu aquela igreja em Troade. Agora, quando ele volta, ele encontra a igreja fortalecida. Obreiros já tinham sido instituídos ali. E o povo, no mínimo, estava satisfeito pela presença do homem de Deus.
e queriam se regozijar com ele, e queriam agradecer pela vida de Paulo por ter sido o anjo que Deus usou para trazer o evangelho naquela região. Paulo estava feliz em ver um povo forte, e aquele culto nunca, de forma nenhuma, poderia terminar na hora. O povo não deixava. O espírito da palavra tomava conta do ambiente. A todo instante chegava gente no cenáculo, batendo a porta lá embaixo. E tem lugar ainda aí no terceiro andar? Tem, sobe. A casa se enche logo. E quando o povo sabe, ele vai passar quantos dias? 15, um mês, 6 meses, um ano, uma semana? Não, ele só vai passar uma noite conosco. Uma noite. Uma noite. Uma noite não dá para nada. Então o culto se prolonga até meia-noite, irmãos. Eles não tinham nem partido o pão ainda. Não tinham nem celebrado a ressurreição de Jesus. Somente entre as perguntas e o diálogo entre Paulo e as irmãs e os irmãos e os jovens se prolongou até meia-noite. Aí, Lucas vai me dar um quarto detalhe. Ele já me disse que está presente. Ele já me disse que é o domingo da confraternização Ágape. Ele já me disse que Paulo iria viajar no dia seguinte, e não foi culpa dele ter prolongado até meia-noite. E ele agora vai me dizer que o lugar era um terceiro andar, um cenáculo, e estava muito iluminado, cheio de lâmpadas. E é claro, não eram lâmpadas como as de hoje, mas eram tochas, que precisavam ser alimentadas com azeite para que se mantivessem acesas. Então Lucas quer me dizer o quê? Lucas quer me dizer que janelas eram necessárias para que o ambiente ficasse ventilado e assim fizesse com que os irmãos não se sufocassem pela fumaça exaurida das tochas. E aí Lucas vai me oferecendo as informações que eu preciso para depois ele começar a contar o que aconteceu naquela ceia. Ele diz: um jovem, por nome Eutico, subiu no cenáculo. Era crente, amante da palavra, não desistiu de participar do culto porque a casa estava cheia. Quando alguém dissesse: olha, não tem lugar mais para ninguém, ele disse: mas eu quero estar lá. Mas Eutico, está lotado, filho, mas eu quero estar lá. Eu não posso perder esta oportunidade de ouvir meu pastor pregar. Eu quero estar, nem que eu sente na janela, mas eu vou. E ele foi. E aí Lucas diz, foi justamente o que ele fez. Ele subiu, sentou numa janela. Mas o que acontece? Eutico foi tomado de um sono. Domingo não era dia de folga em Israel. Domingo era dia comum, era dia de trabalho. A folga era no sábado. Então, quem trabalhou o dia todo, lá para 11 horas já estava esgotado. E Eutico foi um desses. Alguns irmãos devem ter cochilado no culto também. Eu não duvido disso. Mas o problema é que Eutico estava num lugar extremamente arriscado para dormir. Ele está numa janela. A Bíblia fala que ele foi tomado deste sono profundo e ele caiu. Caiu do terceiro andar. Quando chega lá embaixo, talvez o porteiro foi o primeiro a ver o corpo e deve ter gritado: tem um médico aí!
E Paulo deve ter dito a Lucas: desce lá depressa, corre. E o Lucas desceu. E a multidão da rua já começou a se aglomerar. E os irmãos foram descendo. E Paulo olhando lá de cima. E Lucas, com toda a sua técnica de médico, ele pede para se afastar, para manter o fluxo de ar, para o rapaz respirar. Mas ele vai no pulso e não encontra pulso. Ele coloca seu rosto perto da boca do rapaz e não vê nenhum tipo de respiração. Ele encosta o ouvido no peito e não ouve os batimentos cardíacos. Ele coloca os 2 dedos na jugular e não encontra nenhuma pulsação. Ele levanta o moço: me ajudem aqui. Levanta o moço e o pescoço do moço está mole, caído. E ele deita o rapaz. E ele olha para cima e Paulo está olhando. E Lucas diz: está morto. Irmãos, aquele culto que era um culto de festa, de alegria, de confraternização, de abraços, do pastor Paulo entre eles, da ceia, da celebração, da ressurreição, iria terminar com lágrimas, uma tragédia, escândalo para a igreja, tudo de ruim. Mas a Bíblia diz que Paulo, olhando lá de cima, quando vê Lucas declarando que o jovem está morto, Paulo desce o primeiro, desce a segunda escada, desce a última escada. E a Bíblia diz que ele vai lá, ele se prostra e ele abraça. Ele faz essas 2 coisas. Ele se prostra e ele abraça. Ele não abraça em pé, ele se prostra e ele abraça prostrado. E abraçado, prostrado, ele olha para Lucas e diz: não tema, a alma ainda está nele. Oh, glória a Deus. Eu não sei qual é a ciência no mundo. Se você sabe, você me diga depois, para eu botar aqui na pregação. Mas eu não sei qual é a ciência do mundo que ensina uma pessoa a saber se a alma saiu ou ainda está no corpo. Eu não sei. Eu nunca vi alguém com esse dom, com essa habilidade de dizer: a alma está nele. Ou dizer: não, a alma saiu dele já. Eu não sei. E se eu tivesse lá, depois do culto terminar, eu chamaria o pastor Paulo e dizia: pastor, me diga, qual é o seu segredo? Como é que o senhor sabe quando uma alma está e quando uma alma não está mais? Porque Lucas é médico. Lucas está dizendo: eu estava lá. E eu defini o óbito do rapaz. Ele morreu. Todos os sinais vitais me diziam que ele tinha morrido. E Paulo, de forma respeitosa: olha, Lucas, tu és médico, tu estudou para isso, tu sabe muito mais do que eu nessa área. Mas eu quero dizer a todo mundo: ninguém tenha medo de nada. A alma ainda está nele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E o segredo está aqui, amados. O prostrar-se é a vida de oração. O abraçar é o gesto de carinho, é o amor. E somente quem vive agindo nestes 2 níveis, joelho e contato, oração
e abraços. Altar e amor. Oh, glória a Deus. Só uma pessoa que vive nesses dois mundos é que sabe quando uma pessoa ainda tem uma alma que precisa de Deus. A gente tem vivido um mundo extremamente insensível. É um mundo de cada um por si. Faz o teu que eu faço o meu. Te vira. Mas a igreja não. Deus deu à igreja a habilidade de olhar para o pecador e dizer: ele tem uma alma que precisa de salvação. Você sai na campanha evangelizadora, aleluia, e encontra uma pessoa lá. Talvez até alguém olhe para você evangelizando, dando uma água, gastando um tempo com aquela pessoa e diz: deixa isso para lá, fulano, isso aí não vale nada, só a morte aí, isso aí não tem mais jeito. Aí você olha e diz: mas ele tem uma alma, mas ele tem uma alma. Oh, glória a Deus. Antes de falar com os jovens, eu quero falar com os adultos. Eu quero dizer a você, irmã, que ora, que pede a Deus pela salvação de alguém dentro da sua família. Que alguém já deu como perdido, como morto, de que não tem mais jeito, que já está dado por finalizado, mas você que ora e que abraça, mesmo fedendo a cachaça, quando chega, você não tem nojo, você abraça: venha cá, meu filho, mesmo, aleluia, com o resto de pó de cocaína no nariz, mesmo sabendo que ele fumou crack naquela noite, não deixe de abraçar. O Espírito Santo está te dizendo: continua te prostrando e continua abraçando, porque a alma ainda está nele. Te prostra no círculo de oração, te prostra na vigília, te prostra nos matutinos, nas consagrações. Oh, glória a Deus. Mas não esqueça de dar o abraço de mãe, o abraço de pai, o abraço de irmão, o abraço de obreiro e de: vem cá, jovem, onde é que tu estás andando, rapaz? Oh, glória a Deus. Não passe por longe, se vê ele nas esquinas, vá lá, aperte a mão, dê um abraço. Isso vai fazer você sentir que a alma ainda está nele. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Tem crente que tem perdido essa sintonia, irmão, essa sensibilidade espiritual. Quando vê um desviado, passa que não quer nem saber, levanta o vidro do carro, corta caminho. Oh, glória a Deus. Olha, ele está morto. Não. Oh, glória a Deus. Pode estar lá numa roda de cachaceiro, vá lá. Boa noite, pessoal, boa noite, meu irmão. O seu lugar está lá. Se levante, deixa eu lhe dar um abraço. Mas eu estou sujo, irmão, eu estou suado. Deixa eu dar assim mesmo. Dá um abraço, aquilo quebra cadeias, irmão. Aquilo quebra correntes. Depois de Lucas dizer: está morto, Paulo diz: espera aí, deixa eu fazer o que eu sei, deixa eu me prostrar, deixa eu abraçar, aleluia. Oh, glória a Deus. Calma, tem jeito ainda, a alma está nele. Oh, glória a Deus. A alma está nele. Glória a Jesus. Jesus me fala fortemente aqui que vai trazer uma pessoa distante.
para estar de volta ao convívio da tua fé, na tua casa, na tua igreja. Fecha teus olhos, levanta a mão para receber essa palavra, porque é profética. O Senhor te diz: não tenha medo do que você está vendo, nada está perdido. Eu sou Deus que mudo a situação. Alguém olha e diz: ele nunca mais volta, mas eu sou Deus que mudo. Eu vou dar uma volta na terra e depois tu te prepara para se surpreender, mas continua fazendo a tua parte, te prostra e abraça, porque eu sou o Deus que dou vida novamente. Se tu crê nisso, levanta a tua mão e dá uma glória para Jesus. Olha para o teu irmão, não sei para quem é essa palavra, mas faça isso, e a pessoa que vai, aleluia, está aqui para receber, ela vai receber. Eu tenho certeza que ela vai receber. Olhe para o seu irmão e diga assim: nada está perdido. Diga, ainda tem jeito. Diga 2, diga 3, diga isso. Nada está perdido, ainda tem jeito. Nada está perdido, ainda tem jeito. A alma está nele. Oh, glória a Deus. Ele ressuscita. E Paulo sobe com ele os 3 andares. Oh, glória a Deus. E a ceia continua. Se Paulo tinha planos para dormir, agora não dorme mais. Porque a igreja está tomada de uma alegria que o culto vai até o amanhecer do dia. Oh, aleluia! Mas outra mensagem que tem aqui no texto é sobre a posição deste jovem Eutico. O nome dele significa afortunado. Ele é um bom rapaz, ele é crente. Ele não está numa balada, ele não está numa festa. Não, ele é crente, ele está num culto. E Lucas diz: era um culto no 3º andar. E o lugar estava bem iluminado. Repita comigo para a sua mente absorver bem. Diga assim: era no 3º andar. E o lugar estava muito iluminado. Não tinha uma luzinha ali, outra aqui não. Estava muito iluminado, muito. Era muitas tochas. O que é que isso me chama a atenção, amados? 3º lugar, cenáculo. Não era no primeiro, não era no térreo, era no 3º. Isso me faz entender que a igreja primitiva estava vivendo um nível alto. Níveis altos. Nível alto, nivelado pelo maior pregador da época, Paulo de Tarso. Nível alto. Não é um novo convertido que está pregando. Não é um incrédulo que está pregando, cheio de dúvidas, não. É um nível alto, é um homem convincente, eloquente, que tem qualquer resposta para qualquer pergunta que ali fizesse. Nível alto. Lugar iluminado me faz entender porque a Bíblia propriamente, no Salmo 119, versículo 105, diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lugar alto, nível alto, bem iluminado, muita Bíblia, muito conteúdo, muita revelação de Deus, muito subsídio. E mesmo assim esse jovem procura sentar na janela.
Eu nunca vi na história da igreja, e não é somente eu que digo isso, não é uma interpretação minha, é dos livros que eu leio, que a igreja atual do século 21 nunca viveu um nível tão alto como ela vem vivendo hoje. Irmão, quem fazia teologia 10 anos atrás, a classe era 1, 2, 5 jovens. Hoje em dia você vai fazer teologia, a minha classe tem 65 pessoas. Um dia desses estavam protestando, querendo dividir a classe em duas. Porque é muita gente, muito desejo, é muita Bíblia, é muito conteúdo. Há uma sede de Deus nesses últimos dias. Um culto como esse pode ter o cantor que for, mas se não tiver uma pregação da palavra de Deus, a igreja sai insatisfeita, porque o povo quer palavra, quer Bíblia. Estamos vivendo em níveis altos e em lugares com muita luz. Hoje em dia, a facilidade para você ter acesso às interpretações bíblicas, irmãos. Você vai na internet, você pega um texto, você coloca no YouTube, você procura um pregador falando sobre isso, você encontra os 10 pregando. Cada mensagem melhor do que a outra. Você pega Bíblias e mais Bíblias. Se não tiver dinheiro para comprar, não tem problema. Tem tudo isso em pendrive. Um pendrive de 18 GB. Ou de 8, ou 16. Você coloca todo tipo de enciclopédia que você quiser. Os comentários. Você coloca coisas caras que antigamente, na minha época de jovem, para comprar tinha que juntar dinheiro. Para montar uma bibliotecazinha em casa, tinha que ter dinheiro. Mas hoje, você baixa tudo em PDF. Você vai para um irmão, o irmão diz, eu tenho isso aí. Como? Eu tenho pendrive, eu tenho em CD-ROM. Quer o quê? Quer uma cópia? Eu te dou. Arruma um CD e com R$1, você compra um CD e o irmão faz uma cópia para você e está ali. Eu tenho um computador em casa que tem mais de 900 livros. Que cabe tudo num pendrive. Tudo aqui. Negocinho desse tamanho. Você faz uma viagem, se quiser escutar a Bíblia, a viagem todinha, você coloca lá o CD, tem um narrador com a voz bonita que vai narrando a Bíblia para você o tempo todo. Se você quiser, tem um canal 14 em casa, que você tem ensino da palavra de tarde, de noite, de manhã. Você tem Bíblia para toda hora que você quiser. Se faltar Bíblia na televisão, liga o rádio, tem lá Irmã Judite, tem as mulheres de Deus, tem mulheres de oração, tem Bíblia, tem todo o tempo tem Bíblia, tem mensagem de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja está iluminada, irmãos. O lugar nós estamos em níveis altos. E o lugar está iluminado. Diga glória a Deus por isso. Mensagem boa vai ser a de amanhã. De manhã e noite. Porque ouvir um bom sempre vem no final. Os homens de Deus, os pregadores da palavra de Deus e os jovens que estão surgindo hoje em dia, que você olha e diz, meu Deus, que mensagem, meu Deus, esse jovem vai longe. Mas Lucas quer dizer que mesmo estando no nível alto, mesmo estando em lugares iluminados, Eutico escolhe se sentar na janela. E sentar na janela, se ele estivesse lá na parte de baixo, não tinha problema nenhum. Porque se caísse, não corria risco de vida. Mas ele está no 3º andar. O que é uma janela, numa definição prática? É uma abertura nas paredes externas, com o propósito de entrar luz e ventilação. Pronto. Se tiver ar-condicionado, fica tudo fechadinho, mas entra luz durante o dia. Se não tiver ar-condicionado, deixa elas abertas e sempre uma de frente para a outra, para o vento entrar e ter por onde sair. Só que janela, na ocasião de Eutico, ela tem outro significado. Ela é
um ambiente que liga dois mundos. Ela liga trevas, que é o ambiente externo, e ela liga a luz, que é o ambiente interno. E quando ele está sentado no meio, ele tem acesso tanto às trevas como à luz. E isso é o maior perigo, porque a janela vai dividir a sua atenção. Ele sentado na janela, ele olha o que está lá fora e ele olha o que está aqui dentro, que é Paulo pregando, lugar iluminado, nível alto. E ele fica distraído. O seu coração não está exclusivo para o ambiente de luz. Ele se distrai, ele perde o foco. Está ele aqui escutando a mensagem de Deus, um ventinho soprando aqui no seu cangote. Que coisa boa. E de repente Paulo está falando e a irmã se levanta e diz: mas pastor, eu tenho dúvidas a respeito desse assunto. E Paulo diz: pois não, minha irmã, qual é a sua dúvida? Eu sou gentia. E os gentios devem, pastor Paulo, aderir à prática do sábado. Aí o jovem está na janela, na mente dele, ele diz assim: rapaz, eu tenho essa dúvida também. Que bom que a irmã fez a pergunta, pastor Paulo vai responder. Aí ele diz: pois não, minha irmã, vamos abrir aqui o pergaminho onde vamos esclarecer a respeito disso. Quando vai abrir, aí alguma coisa acontece lá na rua, que o jovem vai e olha. Aí ele olha e se distrai. Ele fica lá. Aí quando termina o cenário lá fora, que ele volta, aí já está Paulo dizendo: entendeu, minha irmã, a resposta? Pois é assim que deve ser. Entendi, pastor. Os irmãos entenderam, todo mundo entendeu. E o jovem: perdi a resposta. Ele continua sentado lá. E o pastor Paulo vai pregando. E de repente algum irmão tem outra dúvida: ô pastor, e quanto à circuncisão? Eu sou obrigado a ser circuncidado, porque os judaizantes vêm nos ensinando aí que, apesar de termos aceitado a Jesus, devemos nos submeter às leis de Moisés. E o pastor: boa pergunta, meu irmão. E o jovem Eutico diz: eu também quero, agora essa eu não perco. Aí Paulo vai abrir a Bíblia. E quando vai responder, aí outra coisa acontece lá fora. É um gato correndo, é um cachorro atrás de um gato. E ele olha, diz: pega, pega, pega. E quando olha, aí está o pastor: entendeu, meu irmão, a resposta? Entendi, pastor. Então não tem nenhuma dúvida. Diz: perdi a pergunta e a resposta de novo. E assim foi, irmão, o culto todo. Era alguém chegando lá, batendo a porta, o porteiro abrindo e o jovem entra: entra fulano, ainda tem vaga aqui, sobe logo. E perdendo. Ou seja, ele está dividido, irmãos. A janela está provocando a ele uma distração. Ele está ligado com o que está lá fora e está tentando ficar ligado com o que está dentro, mas não consegue. Por quê? Porque ele está na janela. E o que é que vai acontecer? O diabo está lá fora, o diabo não pode entrar naquele culto. Aquele culto está cercado de anjos, mas o diabo está lá fora, torcendo. Ele vai cair, vai ser uma vergonha para Paulo. Ele vai cair, vai ser uma decepção, vai acabar com a festa deles. Cai, Eutico, Eutico. Irmão, se Eutico tivesse caído para dentro, era uma bênção. Se ele tivesse caído para o lado de dentro, ia só meter a cabeça num banco daquele, fazia um galo, alguém ia rir, mas logo ia passar: rapaz, que é isso? Está dormindo, homem?
se ele tivesse caído para dentro, ele olhava para aquela janela e dizia: sai para lá, janela. Já pensou se eu caio para fora? Ainda bem, louvado seja Deus que eu caí para dentro. Quando cai para dentro é uma bênção, irmãos. É o crente sonolento na vida espiritual, é o crente meio cá, meio lá, meio cá, meio misturado com certas amizades, mas de repente ele sofre uma rasteira de Satanás. Mas o que é que ele faz? Se levanta logo, corre logo para a igreja. Oi pessoal, ora por mim, que eu estava meio lá pelo mundo, mas graças a Deus, Deus me trouxe. Pastor, se for preciso eu passar pela disciplina, me discipline. Eu fiz isso, e nunca mais ele quer se misturar com aquele povo que fez ele cair. No período de disciplina ele está orando, ele está jejuando, ele está cantando, ele é renovado no Espírito Santo. Ou seja, aquela queda serviu para alertá-lo, renová-lo, despertá-lo, e foi uma bênção para a vida dele. Caiu para dentro e nunca mais ele fica na janela, nunca mais ele se divide entre luz e trevas. Mas quando cai para fora, irmãos, quando cai para fora, quando cai para fora, pastor, é quando vai embora e você prega e ele não quer mais, e ele já começa a se enveredar por caminhos tortuosos, de prostituição, de bebedice, de droga, de adultério, de cachaça, de balada, de saída, de noitada, de maconha, de crack, de tráfico, de tudo que não presta. Caiu para fora. E a igreja vai e tenta e ele não quer. Quando cai para fora é terrível. Conheço jovens que caíram para fora na janela e nunca mais voltaram, irmãos. Tem um amigo, pastor, que éramos jovens, orávamos, fazíamos vigílias, e era lindo como Deus usava. Às vezes na hora da vigília Deus abria a visão dele, ele via coisas extraordinárias, era usado em profecia. Um amigo, hoje em dia ele está desviado, virou homossexual. E uma vez ele passando lá no templozinho pequeno onde a gente congregava, uma jovem me disse isso, eu não estava lá, mas ela me disse, fulano, faz uma visita, volta para o teu lugar. Ele apontou assim para a logomarca da Assembleia e disse assim: eu perdi meu tempo estando aí, nunca mais eu volto. Caiu para fora. Outro que na mesma condição orava, buscávamos juntos, se desviou. Os irmãos iam lá fazer visita a ele, ele tratava com palavrão, com ignorância. Um dia eu disse: eu vou lá. Ele disse: ele não vai lhe respeitar, pastor, ele não vai lhe respeitar, irmão Lorival. Porque uma vez fomos dizer a ele assim: nós vamos orar, fulano, para Deus te trazer de volta. Ele disse: quer orar, quer gastar oração por mim? Ora, para nunca mais na minha vida eu pisar numa Assembleia de Deus. Caiu para fora, irmãos. Caiu para fora. E essa queda para fora, ela não é da noite para o dia. Ela é aos poucos. Ela é o sono que vai tomando. Ela é a escolha errada que o jovem fez, sentar numa janela. Você é doido, rapaz? Você em pleno terceiro andar, você escolher sentar numa janela. Você está em condições lúcidas para estar sentado aí, filho? Tu estás cochilando, tu estás com sono. A janela não tem grade, não tem proteção, não tem uma rede que proteja. Tu vai cair para fora, filho. A escolha que ele fez. Oh, aleluia. Ele era crente. Aleluia. Ele era um moço de Deus. Ele era um amante da palavra.
mas ele caiu para fora. Dividido. Às vezes, por incrível que pareça, pastor, a gente está num culto, pregação, fogo pega, meu Deus, a graça desce, a palavra flui de uma maneira e a gente encontra a gente assim, ó, voando, tão desapercebido. Se apontar para eles, ei filho, olhe para mim, você está entendendo? Eles não está entendendo nada. Às vezes não consegue passar 2 horas e meia dedicadas a Deus. Ele fica com o celularzinho dele lá, jogando, vendo quem curtiu as suas publicações no Facebook, falando com fulano no WhatsApp, para lá, para cá, jogo, recorde, estágio que ele quer passar. E o culto daqui a pouco termina, ele está distraído, ele está sentado na janela. E isso de forma constante, sabe o que resulta? Você perde o prazer nas coisas de Deus. Chega um tempo que você não aguenta orar mais, 5 minutos não aguenta. Dá uma agonia em você. Você quer se levantar, uma impaciência. Você não lê nada na Bíblia, você só fica na igreja por questão de conveniência, porque teus amigos são daqui, teus pais são daqui, aí você vai levando, mas a vida espiritual está um fracasso. Você vem dando cochilos, e tem cuidado, filho, porque nesta condição você cai, você vai embora. Oh, aleluia. Vai perdendo a alegria de ser crente. Vai se distraindo, vai olhando lá para as trevas e de vez em quando acha uma coisa bonita lá fora. É uma amizadezinha que você faz. É uma paquerazinha não crente lá na escola, na faculdade, no cursinho, seja lá onde for. É um sitezinho que você acessa lá e que tem umas coisas lá pornográficas que você nunca viu antes. Aí você começa a olhar para a janela, para a treva, para o lado de fora, e Satanás, olha para cá, rapaz, olha para cá, vem, fica aqui, vem para cá. E você, não, aqui é bom, aqui está Paulo, aqui está luz, aqui estamos no lugar alto. Mas o diabo lá de fora, não, aqui está bom, aqui está melhor. E você fica dividido, onde eu fico, para onde eu vou. Oh, meu Deus. A gente vê a vida de Sansão mesmo assim. Era um homem escolhido desde o ventre da sua mãe para ser o libertador de Israel. Mas ele começa a olhar pela janela dos filisteus. E lá na vila dos filisteus ele se paquera de uma jovem e diz, pai, mãe, eu vou namorar. E filho, quem é a israelita felizarda? Não, pai, ela é uma filisteia. Mas filho, tu sabes que Deus não aprova essa mistificação de raças. Não tem tantas moças bonitas em Israel. Não, pai, eu quero uma filisteia. Porque ele estava sentado na janela. Ele olhava para Israel, ele olhava para os filisteus. Ele olhava para Israel, ele olhava para os filisteus. Irmão, aí se apegou lá fora e disse, pai, vamos lá conhecer ela. Vamos lá conhecer a casa dela. E a mãe e o pai vai. No caminho, ele é atacado por um leão. Reparem, irmãos, que o pai passa, a mãe passa e o leão não faz nada. Mas quando Sansão passa, o leão avança. Por quê? Porque o alvo do diabo é você. O leão não quer o pai, não quer a mãe. O diabo quer você, jovem, que tem chamada. O diabo quer você que sabe que Deus prometeu a você que ia lhe levantar como instrumento na sua obra. O diabo quer lhe atacar.
Elandio xerebedecamai ovacia. As distrações de Sansão levaram ele à ruína, à cegueira e à morte precoce. Levou ele a desfazer os projetos que Deus tinha na vida dele. A Bíblia fala de Davi que quando chegou o tempo do inverno, ele chamou Joabe e disse: vamos descansar, o exército tem parado de lutar porque está nevando. Mas quando as neves pararem de cair e vir a primavera, nós liberamos o exército. Sim senhor, meu rei, sim senhor, parou as guerras. Mas quando a primavera chega, ao invés de Davi vestir sua armadura, pegar sua espada e ir adiante do exército, ele diz: Joabe, eu não vou, vai você. Vai lutar com o exército de Israel. Você vai fazer o quê, mas vou ficar no meu palácio, passeando. E lá do terraço, na janela, ele olhou. Disse: olha, Betseba, banhando-se. Banhando-se. Você sabe como foi o final disso? Um adultério. Um assassinato covarde. A ira de Deus caiu sobre a sua família. Destruição e perversão dos seus filhos. Tudo consequência disso, de uma distração. Uma distração. Tem gente, irmãos, que vive uma vida de que nada para ele é nada demais. Nada demais. Coisinhas que ele faz, que ele olha e diz: não, isso aqui não é nada demais. A gente também não pode ser tão radical. A gente também não pode. Isso aí, irmão, está beirando o fanatismo que esse irmão está pregando aí, essa atenção exagerada com as coisas de Deus. Não, não, também não é assim não, irmão. Ser crente não é assim também não. A gente tem que estar lá e cá, né? De vez em quando a gente vai lá, de vez em quando a gente volta. E a gente sabe se controlar. A gente sabe os limites, sabe coisa nenhuma, rapaz. Você não conhece a sua carne. Você não conhece os seus instintos pecaminosos. Você pensa que controla, mas não controla coisa nenhuma. Um abismo chama outro abismo. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Ela diz assim: como uma mosca morta que cai no unguento do perfumista e exala cheiro de podridão, assim é um pouco de estutícia diante da sabedoria. Você sabe o que quer dizer isso? Quanto vale, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quanto vale para você uma mosca morta? Uma mosca morta. Vende-se uma mosca morta. Quanto é que vale uma mosca morta? Botar na OLX, mosca morta, para ver quem dá alguma coisa. Nem que fosse a mosca que caiu na sopa da rainha da Inglaterra, não valia nada. Nem que fosse a mosca que pousou no cadáver de Michael Jackson, não ia valer nada. É mosca, mosca não vale nada. Mas quando ela cai num vaso grande de perfume, ela estraga o perfume inteiro do perfumista. O perfumista olha e diz: uma mosca estragou todo o meu trabalho de perfumista. E olha que naquela época não tinha álcool, naquela época não tinha fixador dos perfumes, não. Era a base de muito trabalho, muito sacrifício para se extrair as essências e os aromas. Aí vem uma danada de uma mosca e cai dentro do vaso do perfumista. Aí acaba, perde tudo. Uma fortuna é perdida por causa de uma miserável, de uma mosca, que não vale nada. Assim é a vida de santidade do jovem. Deus investe, Deus lhe chama, Deus lhe abraça, Deus vai usando homens e mulheres para ir construindo a sua vida espiritual.
Mas vem esse pecado que você acha que não é nada demais. Aí vem e cai no vaso de perfume de Deus. E estraga tudo que Deus vem fazendo na tua vida. Acaba com o investimento de Deus. Deus te encheu, Deus te lavou com o sangue do Cordeiro, Deus te batizou com o Espírito Santo, Deus vem te dando dons, Deus vem investindo, te lapidando, afastando as pessoas. Mas você não vigia para colocar a tampa deste vaso. Deus está dizendo a você: o perfume sou eu que dou, mas a tampa é você quem usa. Oh, glória a Deus. Esse congresso tem sido uma cachoeira de unguento aqui na tua vida. Mas se tu sair por essas portas quando acaba o culto e tu voltar, aquelas mesmas práticas que tu fazia, é como uma mosca que cai, que não vale nada, mas acaba com tudo que Deus investiu em você. E eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não aceita que a santidade seja incompleta. A santidade deve ser completa. O que o Senhor quer dizer, irmão Lorival? Que eu não devo pecar nunca mais? Não, você nunca vai conseguir isso. Porque quando você aceita Jesus, você não deixa de ser um pecador. Aceitei Jesus, não sou mais pecador. Mentira. Você continua sendo um pecador. Eu sou um pecador. Agora a diferença é que quando você aceita Jesus, você não se alegra mais com o pecado. Você continua pecando, mas você não tem prazer nenhum mais no pecado. A prova de quem é salvo é justamente isso. Quer tirar dúvida? Quando você tiver alguma dúvida, será que quando Jesus voltar eu vou subir? Muitos jovens têm isso. Se Jesus voltar agora, será que eu subo? Quer tirar a prova, meu filho? Quer tirar uma prova real de que você é salvo ou não? Quando você erra, qual o sentimento que vem no seu coração? Pequei! Eita! Que bom! Consegui pecar! É isso que você sente? Porque quando era do mundo era assim, né? Chegava na segunda-feira, bebi uma grade de cerveja. Fulano, vem cá. Peguei aquela morena domingo, rapaz. Saí com ela e saí com outra no sábado. Era assim. Chamava um, chamava outro. Fulano, cheirei tanta cocaína esse final de semana. Ó, fumei umas 10 pedras de crack. É assim, lá no mundo é assim. É alegria e satisfação por viver em pecado. Se alegra, se orgulha, festeja o pecado. Mas o homem nascido de novo, oh, aleluia. Depois que ele comete um erro, ele para, ele olha para si mesmo e diz: sou um lixo. Como é que eu fui fazer isso, meu Deus? Jesus, onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu fiz uma coisa dessa, Deus? Aí no outro dia ele está tão arrasado, tão triste. O que é que tu tem, fulano? Nada. O que foi? Estás doente? Não. Aí corre para a igreja. Aí dobra o joelho.
Espírito Santo, não te afasta de mim, Senhor. Venha cá, Jesus. Me purifique no seu sangue, Deus. Aí passa um dia, passa dois, passa três e a tristeza lá. Oh, o que é isso? É um crente salvo, sentindo a dor do pecado. Aí o Espírito Santo olha e vai lá e intercede ao Pai. E Jesus olha para você e diz: Pai, ele pecou, mas olha a tristeza que ele está sentindo pelo pecado. Pai, olha como é diferente. Quando ele estava sem a minha presença, ele pecava e se alegrava, ele se orgulhava do mal que fazia. Mas hoje, olha a tristeza que ela sente, olha a tristeza que ele sente. Pai, eu oh, glória a Deus. Eu vou lavar com meu sangue as suas vestes novamente, Pai. Aí o Espírito Santo é dado autorização para encher você. Aí é um culto pentecostal e você sente o perdão do pecado. Aí como sinal volta a falar em línguas estranhas. Oh, aleluia! Não tem como você pensar que você não é um crente salvo. Teu nome está escrito lá no livro da vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está aqui conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vim aqui nesta noite para lhe dizer: Deus quer você servindo a Ele de forma completa. Deus não quer você em pedaços. Uma parte de você serve a Deus e outra parte ainda está agarrada com coisa lá de fora. Deus está lhe dizendo: eu quero você na sua totalidade. Se aqui nesse copo d'água, na sua composição, tem 300 ml, se aqui tivesse escrito 98% de água potável e 2% de água de esgoto, quem queria beber? Eu vou baixar: 99% de água limpa, potável, pura, mais 1% de água de esgoto. Quem queria beber? Ninguém. E por que você acha que Deus aceitaria você vivendo aqui e lá ao mesmo tempo? É noite de fazer um compromisso definido com Deus. É noite da santidade não ser somente letra do hino de vocês. É noite de fazer parte da tua vida todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia. Santidade hoje, santidade amanhã, santidade quando voltar às aulas, santidade quando terminar o ano, santidade no fim do ano, santidade de janeiro a dezembro, santidade ao Senhor. E se tiver alguém que esteja te tentando levar por caminhos pecaminosos, corta! Corta! Corta amizades, deixa de falar. É só bom dia, boa tarde, boa noite e tá bom. Por quê? Porque só está te levando para o mau caminho.
Vem para o lugar de luz. O nível está alto. Tem muita coisa que Deus quer te mostrar. Tem muito homem de Deus sendo usado nesta última geração. Antes da igreja ser arrebatada, Deus está levantando homens de níveis altos para te ensinar a palavra. Vem para a luz. Tem muita luz no cenáculo. Eu vou encerrar agora. O diabo está lá fora, olhando para você nesse sono espiritual, e diz: ele vai cair, vai cair. Mas o congresso está chegando. O congresso veio para dar uma sacudida em você. O Espírito Santo veio para dar uma saculejada em você e dizer: acorda, filho, acorda, acorda, tu estás muito distraído, tu estás dividindo a tua atenção com o mundo, acorda! Naquela noite, naquele culto, não teve um crente que chegou para o Eutico e disse: sai daí, filho, isso é perigoso, rapaz. Não teve um. Mas aqui tem. Mas aqui tem. Mas hoje tem. Glória a Deus. E eu sou o homem que Deus escolheu nesta noite para pegar pela sua bata assim, ó, e sacudir você. Ei, filho, sai daí, rapaz. Vem para dentro. Entra de uma vez no lugar de glória. Desfruta o que Deus tem para a tua vida. Vem para o lugar de luz, rapaz. Chamados para a santificação. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O diabo não vai ter o prazer de lhe ver lá fora. Receba renovo de Deus aí. Deus está tirando essa sonolência espiritual, essa fraqueza espiritual. Deus está tirando já agora. Eita! Deus está me dizendo que está libertando jovens aqui, pastor. Jovens estão sendo libertos aqui. Adore, 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 adore. Entre para o lugar de luz. Deixe de estar se distraindo com as trevas lá de fora. Lá fora não tem nada que lhe interesse. O que lhe interessa está aqui dentro, no cenáculo, no lugar de luz. Oh, amandiosemedeva. Olha o Espírito Santo já passando aí. Olha a glória de Deus já te renovando. Olha o Deus que te já te pegando, já te trazendo para dentro. Olha os laços se quebrando aí. Olha as cordas se olha o laço do passarinheiro se quebrando e tu escapando dessa gaiola. Eita, Deus fiel! Ele é grande, Ele é fiel na tua vida. Ele não vai te perder para Satanás, ainda que o diabo tente, mas o Senhor é fiel para nessa noite te dar força para tu resistir até o tempo necessário da promessa se cumprir na tua vida. Receba glória, receba graça, receba autoridade, receba poder de Deus, receba a presença do Espírito Santo, receba línguas estranhas. Abre a boca.